nasceu está dizendo que quem está nele é mais do que vencedor. Então, quem está em Cristo, Paulo disse que vence. Ele disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. O grande problema é que muitas vezes nós ficamos vendo uma igreja apenas do ponto de vista superficial, uma igreja simplesmente natural, uma igreja que vive em busca de algo representativo do ponto de vista natural. Irmãos, é desafiador você viver neste mundo, correr atrás da saúde, lutar para ter uma vida melhor, mas quero dizer que o triunfo é muito mais do que você alcançar uma posição social, é muito mais do que você conseguir um bom salário, é muito mais do que você alcançar uma cura, um milagre. Tudo isso faz parte, mas quero dizer que o desafio e o triunfo da igreja, ela está muito além, mas muito além de tudo isso. Se é desafiador, se é necessário você correr em busca de algo nessa terra com a ajuda dele e o alcança, quero dizer que o apóstolo Paulo disse que se nós esperássemos no Senhor somente nesta vida, ele disse que seríamos os mais miseráveis de todos os homens na face da terra. Com isso ele está dizendo que a nossa vida de triunfo não se restringe apenas ao que nós podemos alcançar aqui. O que ele tem preparado para nós é muito mais. E aqui está um grande exemplo nas suas palavras, pois Jesus, ele nos ensinou de todas as formas. Ele ensinava assentado e falando individualmente, ele falava para as multidões, ele pregava e ele fazia milagres, e ele tinha um comportamento exemplar. Então a vida dele foi de ensino, por isso que ele é realmente reconhecido como o maior pedagogo de toda a história da humanidade, porque o seu método de ensino foi muito eficaz. E veja que os seus ensinos, 2000 anos atrás, repercute de forma extraordinária até hoje. Vem geração, passa geração, e as suas palavras continuam vivas na mente e no coração dos ouvintes. Até mesmo pessoas que não acreditam nele, mas se espelham na sua história. Então, precisamos ter uma vida de progresso, uma vida de vitória, se concentrando nele, nos seus ensinos e na sua palavra. E aqui está, se você quer ser realmente um crente vencedor, então procura trazer para você algo que você ultrapassa além desta vida, que te leva. Você precisa de ter algo a guardar depois que vencer todas as batalhas e chegar ao fim. Você precisa de ter algo a guardar. E a Bíblia disse, escute bem, se existe algo que deve ser guardado, guarda o seu coração, porque dele procede todo o mal. E aí a Bíblia disse que é necessário guardar o que? A palavra. Bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Guardar a palavra. Paulo disse que esta palavra que nós temos que guardar, ela é a razão da nossa fé. Então você precisa de guardar o coração, porque dentro desse coração tem uma palavra que gerou fé. E aí vem Paulo e disse, eu combati o bom combate, chegou o fim, mas guardei a fé. Então você precisa de ter algo a guardar, para quando ultrapassar esta fronteira, você ter algo que te leva do outro lado, um grande triunfo, porque todas as suas vitórias, todas as suas conquistas aqui nesta terra, o que passa da fé fica aqui, só que o que você alcançou por meio da fé, vai continuar com você e vai se apresentar diante de Deus. E é por isso que Jesus está aqui trazendo um belo ensino, mostrando que o seu desafio é muito mais do que alcançar qualquer coisa que te leva a um progresso nesta vida. Ele quer que você adquira algo que é muito mais rico, que é muito mais profundo, que vai além. Que muitas pessoas que estão na igreja,
lendo a Bíblia, não conseguiu perceber. Mas graças a Deus que eu e você que estamos aqui, conseguimos ter esta revelação de Deus, esta compreensão, e estamos guardados em nossos corações, sabendo que ao sair daqui, vai continuar conosco, como disse o apóstolo Paulo. Guardei a fé. Você não vai usar ela, por isso que você tem que guardar. Por isso que você precisa de ter ela, porque embora você não vai usar a fé do outro lado, mas é uma demonstração de que realmente você, ao passar esta fronteira, tem um lugar que esta fé que você hoje está se utilizando é um passaporte que faz você chegar do outro lado dizendo: eu venci, sou vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. Agora veja o que Jesus fez para trazer este ensinamento maravilhoso que eu quero que você preste atenção. Jesus chama 3 dos seus discípulos e sobe no monte da transfiguração, chamado o Monte Hermon. 3 apenas. Mas nesta ocasião aqui, ele não chamou apenas os 3, ele chamou todos para o pé do Monte Hermon, numa cidade chamada de Cesareia de Filipe. Esta aldeia, esta cidade, fica no pé do Monte Hermon e do lado de uma caverna. E lá, nesta caverna, tem um significado muito interessante. Os gregos acreditavam, na sua crença pagã, que o Hades é o deus do subsolo, do submundo. Esse deus, irmão de Zeus, ele conquistou, depois de uma batalha, a força, o poder de ser o deus do submundo. Se chamava Hades. E esse ser tem a chave que consegue segurar todos os que morrem e vão para lá. Era a crença pagã dos gregos. E lá no pé do Monte Hermon tem uma caverna que era ali um lugar aonde, segundo esta crença, o portal de entrada para este submundo. E assim como havia o deus do submundo, o Hades, tinha o deus Pan, que era o deus desta caverna, que era o deus da porta do Hades, do inferno. E esse deus, ele é quem tinha o controle de quem entrava nessa caverna, segundo essa crença. E Jesus chama os seus discípulos para o lado dessa caverna. Ele não estava querendo saber qual seria a repercussão no mundo lá fora a seu respeito. Ele sabia de tudo. Se Jesus sabia o que o Simão tinha na mente quando a mulher chorava aos seus pés e limpava com seus cabelos, o Simão olhando para Jesus e começou a pensar: se esse homem fosse profeta, ele estava consciente de que esta mulher que está chorando nos seus pés é uma mulher de vida fácil. Somente pensou, Jesus disse: por que você está aí pensando desta maneira, Simão? Sabe por que essa mulher está beijando os meus pés? Porque eu entrei na tua casa, você não me cumprimentou com ósculo santo. Sabe por que ela está chorando? Porque você não colocou água para lavar os meus pés. E ela está aqui fazendo isso porque reconhece. E ele estava dando uma lição para o Simão, dizendo que ele era um profeta, que ele era rei, que ele era um sacerdote e que aquela mulher tinha tido uma revelação e estava fazendo aquilo. Simão não falou, mas ele já o identificou. Então, se Jesus sabia até o que Simão estava pensando, ele sabia perfeitamente qual era a repercussão a seu respeito lá fora. Mas ele chama os seus discípulos para próximo dessa caverna e faz essa seguinte pergunta: o que eles estão dizendo aí fora a meu respeito? Em outras palavras, ele estava dizendo: estes pagãos, estes fariseus, escribas, este povo que aí fora estão, eles não sabem quem sou eu. Então eu quero ensinar para esses discípulos e faz a seguinte pergunta: qual é a repercussão externa? Quem eles estão dizendo que eu sou? E os apóstolos disseram assim: estão dizendo que tu és João Batista, que tu és Jeremias, que tu és um dos profetas. Ótimo. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Eles disseram:
na hora calado, ninguém teve resposta, porque Jesus disse assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, a não ser aquele a quem o Filho quiser o revelar. Então só pode saber verdadeiramente quem é o verdadeiro Messias mediante a revelação do próprio Deus. Sabe por que você sabe que Jesus é o Filho de Deus? Não por palavras, mas por atitude, mas sim por conversão. É porque o Espírito Santo lhe convenceu no momento que você estava ouvindo, permitiu que esta palavra ungida e reveladora foi dentro de você e descortinou, revelou, dizendo: esse Jesus que você está ouvindo falar, ele não é apenas um mestre, um profeta, um sacerdote, um inteligente, um capaz, um carpinteiro. Ele não é um homem qualquer, ele é o autêntico Filho de Deus que veio para buscar e salvar os perdidos. Mas para isso é preciso que o Espírito Santo que lhe convenceu te revela profundamente. Então, quando Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, quem vocês acham que eu sou? Eles não tiveram resposta, eles não tiveram palavras, mas veio o Espírito Santo, usou a boca de Pedro e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne, não foi inteligência, não foi os livros, não foi filosofia, não foi inteligência humana, mas o Espírito Santo que falou na tua boca para mostrar que aqui está quem desafia essa crença pagã de que aqui é porta do inferno, aqui é poder de Satanás. Quer lhe dizer que isso vai mudar a partir de agora, porque você está tendo uma revelação clara que eu queria que vocês viessem a saber. Pois fique sabendo, Simão, que agora vai mudar o quadro. Agora vai mudar. Eu vou entregar na tua mão a chave. Mas que chave é essa? Essa chave ainda não estava na mão de Jesus. Ele só estava dizendo e contando a história do que ia acontecer. E aí está a nossa crença. Precisamos de aceitar realmente a Jesus por meio da fé e aceitar a sua palavra como ela é, independente de você achar que é absurdo, independente de você concordar. Não, aceita ela, independente de qualquer coisa. Cada dia você escuta alguém interpretando a Bíblia de forma diferente, mas não importa as interpretações. O que importa é que o Espírito Santo já testificou no seu espírito que você é filho de Deus e que esta palavra verdadeiramente é viva, capaz de mudar a sua história, fazer de você uma nova criatura. É isso que importa. E aí foi o que Jesus fez naquela hora. Jesus quis mostrar realmente que ali estava algo muito interessante e profundo. Ele fez isso no pé do Monte Hermon. O Monte Hermon é exatamente uma cordilheira que tem pelo menos 3 picos e vive coberto de neve sempre e descongela, transforma-se no rio, e esta nascente leva a transformar-se no Rio Jordão, que enche o mar da Galileia, um grande lago que se considera como um mar aonde os discípulos de Jesus pescavam, tirava dali o sustento para a sua família. E nós bem sabemos que rio representa vida, simbolicamente a vida, e de verdade, porque sem água não tem como viver. Uma boa parte do nosso organismo é só água. Uma parte do nosso, mais da metade do planeta é só de água. Então você começa a entender o que disse Jesus, claramente, que ali estava ele, para mostrar a realidade que ele era a fonte, mas que naquele lugar, aonde literalmente é uma nascente que transforma-se no rio, que joga no mar da Galileia, que tem peixes, revelando realmente que ele, simbolicamente, aquilo que literalmente era, representava ele como fonte das águas vivas. E ele disse: vai mudar esse quadro. Agora observe, essa caverna aonde estava era considerada a porta do inferno para os gregos, e que os judeus, de certa forma, também acabavam por acreditar desta maneira. Era uma caverna por onde entravam, segundo eles, os mortos, ou seja, as almas, e iam para o subsolo, para o submundo, e lá tinha um outro Deus que o
trancavam eles e mantinha seguro esse chamado Deus Hades. Jesus quis dizer o seguinte, preste atenção, eu vou entrar também nesse portal, só que era o túmulo de Jesus. Há uma grande diferença no que diz respeito entre a caverna do Deus Pan com esse túmulo de Jesus, porque segundo a crença deles, quem entrava nessa caverna, as almas que morriam, e entrava por aquele portal para chegar até o Hades e estar ali trancado e de lá nunca mais ia sair, Jesus estava dizendo, eu vou entrar e eu vou ter que abrir o caminho de regresso, vou abrir a porta de volta. Então há uma diferença entre o túmulo de Jesus e o portal aonde estava considerado como a porta do inferno. E Jesus mostra isso nestas palavras. Ele disse, olha, aqui está, tu és Pedro, mas a tua confissão é de que eu sou realmente a pedra. Quando diz respeito à palavra Pedro, é petrisco, pedrinhas. Ele disse, tu és uma pedrinha, mas sobre esta pedra, que no original significa rocha, rochedo, ele disse, sobre esta rocha, que era ele, edificarei a minha igreja. E você sabe o significado da palavra igreja, eclésia? Tirados para fora, assembleia, tirados para fora. Aí ele quis dizer o seguinte, eu vou criar uma assembleia, um grupo, eu vou tirar do mundo, colocar em volta de mim, e estes que estão comigo, o inferno não vai conseguir vencer, se tornarão inabaláveis, e o mal não vai conseguir sucumbir. Ele estava dizendo, sobre você não, você é uma pedrinha, não tem estrutura, mas sobre esta rocha, eu vou edificar a minha igreja, porque eu vou tirar para fora do mundo esses que aí estão, que estavam já destinados a passar neste portal para nunca mais voltar. Eu vou arrancar, tirar, e vocês são os primeiros que eu vou tirar para fora, colocar em volta de mim, e estas portas do inferno que tranca, que segura, que algema, que o condiciona e que nunca mais volta, essa força não vai prevalecer. A igreja não vai sucumbir, a igreja não vai ser vencida. A igreja que vai estar sendo estruturada sobre esta rocha é inabalável. A rocha é ele. O portal era realmente a consideração do Deus Pan, que agora perdia a força. Mas olha o que aconteceu. Jesus, ele vai exatamente para onde ele havia dito. Jesus, ele morre, entra em uma caverna, ou seja, entra no túmulo, lhe coloca lá no túmulo. Mas ele não fica ali. Ele continua trabalhando. No livro de Efésios, no capítulo de número 4, versículo 8, 9 e 10, diz assim, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, e a fim de encher todas as coisas. O Paulo está dizendo que é um complemento do que ele havia dito para os apóstolos lá do lado daquela caverna. Ele estava dizendo, olha, é o seguinte, eu vou entrar por esse portal, eu vou morrer, meu corpo vai para a sepultura, mas eu vou ultrapassar, e vou até esse lugar que é realmente reconhecido como casa dos mortos, lugar de suplício, Hades, ou Seol. Eu vou estar lá, e não existe um caminho de volta, mas eu vou voltar. Então aqui está uma explicação com mais detalhe. Todas as pessoas que morriam antes de Cristo, configurando aqui esse local como porta do inferno, todos passavam por ali. Ninguém conseguia ir para um outro destino, porque o pecado, ele destinou a humanidade por completo. Todas as pessoas que morriam, elas simbolicamente passavam por aquele portal.
Claro que ali era uma crença pagã, não era exatamente, era o que eles acreditavam. Mas considera aqui que se fosse exatamente só aquele portal, era como se ali fosse uma entrada para toda a humanidade que morriam antes de Cristo, porque o pecado levou todas as pessoas a se encerrar debaixo de um cativeiro. Resultado que até mesmo Jacó, Abraão, Isaque, todos os profetas, sacerdotes, reis, todos os santos que morriam antes de Cristo, iam para esse lugar chamado de Sheol ou Hades. E lá ficavam. Mas acontece o seguinte, eles não se misturavam. Nesse lugar chamado de Sheol, haviam 2 lugares, ou seja, 3. Um lugar chamado de o mais profundo do abismo, e de um lado está o Hades, aonde ainda considera como casa dos mortos, e o outro lado chamado de seio de Abraão. Então os que morriam na esperança do Messias, os que morriam esperando a promessa que Deus havia feito a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus instituiu os cultos cerimoniais que levavam as pessoas a acreditar no Messias que haveriam de se manifestar. Então quem morria nesta esperança, e não eram todos somente os descendentes de Abraão, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que antes, nos dias de Abraão, tinha um rei chamado de Melquisedeque, que já era um rei de justiça, que já era crente em Deus, que o próprio Abraão pagou dízimo para ele. Jó viveu nos dias ou antes dos dias de Abraão, e a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Nós vamos encontrar também o sogro de Moisés, que não fazia parte da linhagem de Israel e também era temente a Deus. Estas pessoas, elas morriam já vendo o prenúncio da manifestação do Messias. Então quando eles morriam, eles passavam no portal e entravam no lugar chamado de seio de Abraão. E até o velho Noé, quando estava pregando os pregos na madeira e construindo a sua arca, sua obra, seu trabalho era uma mensagem revelando a todos que ali estavam, dizendo: olha, quero dizer que o que eu estou fazendo aqui é para um escape literal. Vai haver uma chuva, uma tempestade que vai devastar, e quem ficar nesta arca vai sobreviver. Mas quero dizer que não resta apenas se escapar de uma chuva, porque esta arca ela é simbólica. Os que ficarem nesta arca vão passar para o outro lado e não vai estar misturado com os ímpios. Vão ficar no lugar porque reconhece uma promessa de que um dia alguém vai vir nos resgatar do lugar aonde nós vamos estar. E disse a Bíblia que quando Jesus morre, ele entra, de acordo com o texto aqui, ele entra nesse portal, ele vai até esse lugar, e quando chega nesse lugar, chamado de Sheol ou Hades, ele encontra os 3 lugares, o abismo, o lugar chamado de lugar de suplício, casa dos mortos, e o seio de Abraão. E a Bíblia disse que nesse lugar, as pessoas que estão nesse lugar chamado de lugar de suplício, eles têm consciência, eles lembram. Jesus contou uma história lá no capítulo 16 de Lucas, que lá estava o rico que morreu na incredulidade, e ele lembrava que tinha 5 irmãos incrédulos na terra. Ele queria alívio do sofrimento e pediu para que Abraão permitisse Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a sua língua, porque ele estava em tormento. E Abraão disse: existe um abismo que separa um lugar do outro. Quem está desse lado não vai para o lado de lá, quem está do lado de lá não vem para o lado de cá. Então não existe como se escapar desse lugar chamado de Hades. É preciso manter aí, porque vai sair de lá para um julgamento e uma condenação eterna. Então Jesus, quando morre, desce. Ele vai até o seio de Abraão. Os seus olhos ultrapassam esse abismo. E ele prega para aqueles que estavam vivendo antes como Noé. Usando aqui uma linguagem figurada, é como se ele dissesse para aquele povo: vocês se lembram quando esse homem aqui estava pregando o dilúvio, o Noé?
vocês não deram crédito, pois então vocês vão continuar aí nesta prisão, porque agora o Noé e os seus filhos e todos que estão aqui com Abraão serão transportados. Eu vou estar criando um caminho de volta para sair. E a Bíblia disse que quando Jesus morre, escute bem, preste atenção nisso. A Bíblia diz que quando Jesus morre, os santos que estavam sepultados ressuscitaram. Mas aguardou Jesus sair do túmulo, porque Jesus tinha que ser a primícia da ressurreição. Então Jesus, na hora que morre, estas almas que estavam lá, eles saíram de lá. Alguns ressuscitaram e outros, Jesus leva, inaugura o terceiro céu com novos moradores, como ele prometeu para o ex-ladrão que estava ao seu lado direito, quando reconheceu por revelação divina o que o outro ladrão não reconheceu, este teve a revelação. Enquanto que um blasfemava e dizia: se tu és o Cristo, salva você e a nós também. O outro disse: não, nós estamos aqui por merecer tudo que estamos passando. Mas esse homem, ele é justo. Ele volta o seu olhar para o mais próximo e olha para Jesus com dificuldade, com certeza, e disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse: é hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Aleluia. Naquele dia aquele moço morre. Não sabemos, é uma pergunta sem resposta, se ele acompanhou Jesus até o Hades. Não sei se Jesus levou ele primeiro no paraíso e depois voltou para o Hades, mas a Bíblia diz que ele foi nos dois lugares. Ele foi até esse lugar lá embaixo, aonde estava supostamente, mediante a crença pagã dos gregos, estava o deus Hades. Se fosse verdade essa lenda, estava ele lá segurando, algemando, encarcerando a todos. Mas Jesus chega e disse, se fosse verdade, ele ia dizer: escute, até agora você manteve algemado, mas agora chegou quem tem autoridade. Eu li, e vocês devem se lembrar, e eu vou recapitular, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo número 1 e o versículo 18. Sou eu, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e a chave do inferno, ou seja, a chave do Hades. É como se esse Hades, se fosse realmente um Deus, uma representação mediante a lenda, é como se ele estivesse segurando, algemando, com a chave do comando na mão. Jesus chega, não pede licença e arrebata da mão dele, ou seja, a autoridade. Ele toma conforme essa crença e ele sai do túmulo e levam estes que estavam lá embaixo para o paraíso. E Paulo disse: sabe onde fica? Paulo disse no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, e ele disse: conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, e estando no paraíso vi coisas inefáveis. Paulo está dizendo: o terceiro céu é o paraíso, fica no terceiro céu. E se existe 3 céus, então eu quero dizer que o terceiro céu é onde está realmente a glória de Deus, o lugar aonde os que morrem em Cristo Jesus agora vão permanecer até a volta dele para arrebatar a sua igreja. Então ele está dizendo: por mais que Satanás tenta o algemar, por mais que o diabo tenta segurar, por mais que ele tenta impedir, não existe força maligna, não existe crença, não existe nada capaz de impedir o avanço da igreja. Ela é triunfante porque eu venci, eu consegui derrotar. Hoje eu tenho a chave da morte, a chave do inferno. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, não sobrou poder para ninguém. Aí ele disse: agora eu vou colocar na igreja: eis que vos dou poder para pisar escorpião, para pisar em serpente e para expulsar demônios, expulsar enfermidade, porque autoridade eu tenho, eu consegui, eu venci. Aleluia. E nesta noite eu estou trazendo aqui esta mensagem para lhe mostrar que o seu triunfo é muito mais do que alcançar qualquer posição social. Sua vitória é mais do que alcançar uma cura. Se realmente, irmãos, fosse difícil, era você alcançar o paraíso. Difícil seria alcançar a salvação. Se Jesus já te deu a salvação, se Ele já morreu e comprou você com um alto preço, todas as coisas que existem aqui é como se fosse muito pequena, simples demais. Por quê? Porque o Senhor Jesus já
ganhou, tomou, tem poder absoluto suficiente para declarar a você que não precisa se preocupar, não precisa se apavorar. Quando estávamos cantando aqui sobre o medo, para que nos tirasse o medo, veio na minha mente esta mensagem. Infelizmente, por falta de reconhecimento, as pessoas estão vivendo dentro de uma apreensão, dentro de um conflito, de uma insegurança, uma ansiedade, um pavor. Os problemas, na verdade, irmãos, se agravam. Mas escute bem, Jesus está dizendo aqui que ele triunfou para que a igreja possa triunfar com ele. Ele disse: eu venci, não se preocupe, todos os problemas são pequenos diante de mim. Não existe nada impossível para Deus, todas as coisas lhe são possíveis. Mas vem o inimigo tentando dizer: olha, eu ainda tenho chave, eu ainda tenho poder, eu ainda tenho comando. Mentira dele, porque ele já foi vencido. Jesus Cristo não está no túmulo, ele ressuscitou, ele criou um caminho de regresso para dizer: agora eu tenho poder e entreguei para a igreja. Esquece das ameaças, não olha para as afrontas. Aí ele sabe que não tem força, sabe o que ele faz? Ele faz você inverter a marcha para frente. Dependendo do automóvel, utilizando aqui uma figura de linguagem, pode ir até sexta, sétima ou mais. Mas o diabo faz você esquecer de todas elas e te dá uma chave ou uma marcha ao contrário, o inverso. Só volta para trás. Aí no lugar da fé, ele inverte, você tem medo. No lugar da confiança, você tem pavor. E aí, inclusive, desta palavra do Deus Pan, é que vem o pânico. Pandemia, deriva-se daí. Isso é realmente uma demonstração do que o diabo faz. Ele tem colocado pânico na vida das pessoas, ele tem colocado pavor na vida das pessoas. Ele domina bem isso aí. Aí as pessoas esquecem que tem uma força para frente, que tem uma vitória garantida, que tem arma o suficiente, que consegue avançar, que consegue vencer, e aí esquece de tudo isso. E aqui eu mostro para vocês, dentro de uma colocação paralela, o diabo fez Eva esquecer de todos os frutos que estavam no jardim e mostrou só apenas um. Eva não estava, certamente nem estava aí para aquele que estava proibido. Eva não estava nem um pouco preocupada com aquele fruto que estava no meio do jardim. Mas vem a serpente e parece que coloca uma venda nos olhos de Eva e faz ela esquecer ou não ver nenhum dos outros frutos, só aquele. É o que ele faz até hoje. Esse fruto proibido representa tudo o que ele está oferecendo para as pessoas. Ele faz você perder a fé, a confiança, a esperança, a força, o otimismo, a coragem, a disposição. Ele faz você esquecer de tudo isso, das palavras que você já ouviu, das mensagens, das revelações, das profecias, das promessas. Ele faz você esquecer de tudo isso e traz um medo, uma insegurança e começa a colocar na sua mente. Aí você inverte os valores e do jeito que você pode ter uma fé para alcançar o bem, o benefício, ele mostra uma arma ao contrário para alcançar o malefício. E o medo é uma delas. A insegurança é por aí. Como disse Jó, o que eu mais temia aconteceu. Aí você vive apreensivo. E agora? Olha o resultado do exame. Eu vou ficar desempregado. Vai mudar as leis. Olha, está vindo nova pandemia. Olha, vai acabar o combustível. As pessoas vivem mais presas naquilo que é ruim. Porque o inimigo, ele não tem mais força, mas ele faz espetáculo. Ele consegue colocar na mente das pessoas e fazer com que as pessoas se escurecem a verdade e acreditem numa mentira, num engano, numa falsidade dele. Mas nesta noite, Deus é real e está aqui presente dizendo: as forças de Satanás, os poderes das trevas, os portões
portais do inferno, o engano maligno não vai prevalecer, porque a igreja é minha, eu comprei, é realmente resgatada. Não importa das ameaças, não importa da resposta, não importa o que os seus olhos físicos estão vendo, porque se você tem fé, você vê o invisível, você sabe perfeitamente que não está só nesse campo de batalha. Jesus está com você. Preste atenção, meus irmãos. Quando Jesus chamou os discípulos para estar com ele naquele lugar, ele estava querendo que eles tivessem uma visão diferente. Até então, e eu começo a lembrar do que aconteceu com Pedro lá no mar da Galileia, depois da ressurreição. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ah, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí ele fala de novo: Pedro, tu me amas? Peraí, que negócio é esse? Eu falei 2 vezes que eu amo. Eu começo a imaginar aqui, no momento que é um cruzamento de olhares. Jesus olha, a Bíblia não diz isto, mas eu posso imaginar. Jesus olha a Bíblia diz que seus olhos é como chama de fogo, incandescente. Ele cruza o seu olhar com o olhar de Pedro e faz Pedro trazer a memória, porque há poucos dias atrás, ou 3 dias atrás, houve esse cruzamento de olhar, quando Jesus havia dito nesta ocasião aqui: tu vai negar. Ele disse: não, Senhor, não vou te negar como? Jamais, de jeito nenhum. Se possível for, eu vou até a morte, mas eu jamais vou te negar. Tu vai me negar. Antes que o galo canta 3 vezes, você vai me negar. Tá bom, eu posso até imaginar o que Pedro pensou. Onde é que isso vai acontecer? Eu negar Jesus? De repente, chega uma mulher e disse: tu é um deles. Eu não conheço esse homem. E disse a Bíblia que ele se espraguejou. Quando ele nega a 3ª vez, eu começo a imaginar como se Jesus estivesse em uma sala e Pedro pelo lado de fora e a porta semi-aberta, e ele só via os olhos de Pedro, e Pedro olha para Jesus e vê Jesus olhando para ele, e o galinho canta. Aquele cruzamento de olhar, os olhos de Jesus, a visão de Jesus foi direto na consciência de Pedro. É como se Pedro desse um grito e saísse em desespero: neguei o que eu jamais queria fazer. E ficou com aquela consciência pesada, ficou naquele momento com a raiz, com o coração pesado. Toma conhecimento de que Jesus ressuscitou, disse: não, então chegou a oportunidade, eu preciso de ter um encontro com ele. E Jesus encontra com Pedro. Será que faltou coragem? Mas ele não teve esse olhar. Ele encontrou com Jesus, parece que já estava tudo resolvido. Não. Encontrar com alguém que talvez você está querendo resolver uma situação, só o encontro não resolve. É preciso que haja esse olhar penetrante. E não houve da parte de Pedro nestes encontros entre os dois. Entre o encontro que o galinho cantou na casa de Caifás e o encontro da Galileia. Houve alguns encontros de Jesus com Pedro depois que ressuscitou, mas em nenhum deles Pedro ouviu Jesus lhe perguntar: tu me amas? E parece que Pedro já estava se conformando que estava tudo resolvido. Parecia que tudo já estava normal. Parece que não tinha mais nada a resolver. E de repente ele tem esse outro encontro. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo. Quando Jesus lhe pergunta a 3ª vez, e certamente os seus olhares se cruzaram, o olhar de Jesus foi diretamente até a alma, a parte mais central de Pedro, e Pedro acorda e certamente se lembra: eu disse antes que não ia lhe negar, e ele está me chamando agora para um acerto de contas. Ele cai em si e lamenta, ele chora, ele grita, e Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ali foi exatamente o momento em que Pedro teve a revelação clara e autêntica de que ele estava resolvido o seu problema, e dizia: agora eu não tenho mais medo. Chegou o momento em que Pedro seria preso. E quando Pedro estava preso, vem as autoridades e disse: nós vamos te soltar com uma condição. Qual é a condição? Que não prega mais
não fala mais sobre este Nazareno. Ele disse: olha, fique sabendo que importa obedecer a Deus e não aos homens. Quem são vocês para parar a minha boca? Ninguém vai conseguir me parar, ninguém vai me deter, porque agora eu tenho consciência de que eu acordei para a realidade, tive a revelação divina, o meu mestre, aleluia, me determinou, eu não posso parar. Chegou o momento final, você vai morrer, Pedro. E daí? Qual é o problema? Eu só quero saber de que maneira vocês vão me matar. Vamos te crucificar. Vai me crucificar? Sim, mas como? De que maneira? Normal, como todos são crucificados. De cabeça para cima? Sim. Não. Eu não aceito morrer igual meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual meu mestre. E deu a sua vida. Nero mandou matar e não negou mais a Jesus, porque houve esse acerto. As palavras de Jesus foi penetrante, o olhar de Jesus foi penetrante, e ele acordou para a realidade e não teve medo. E nesta noite ele está dizendo: se porventura a coragem de Jesus, que foi revelada para os discípulos do lado da caverna do Deus Pan, estiver te revelando, você não vai sair daqui do mesmo jeito, você vai sair daqui transformada, você vai sair daqui pensando diferente e dizendo: ninguém me inquieta, ninguém me para, ninguém me controla, porque eu tenho Jesus Cristo no meu coração e na minha alma. Existe uma fé que Ele revela a você, que tem que praticar. Não fica com medo do que o diabo está lhe ameaçando, não fica preocupado com o que parece estar dando errado. Se você realmente já entendeu os mistérios do Senhor, se você já entendeu que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem, então você é invencível diante do maligno. O maligno não lhe toca, você é blindado. 1000 cai do seu lado, 10.000 à sua direita. Ele ergue a bandeira da vitória e declara: pode o diabo usar quem quiser, você é intocável, o Senhor está contigo. O nome do Senhor tem que ser glorificado na tua vida. Não temas a nada, porque o Senhor está aqui. Aleluias. O medo está te jogando para trás, puxando para trás, a insegurança, mas Jesus está lhe dizendo que não precisa nada disso. Então somente entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, e tudo não vai ser uma parte, mas tudo Ele fará. Qual é o seu problema nessa noite? Qual é a sua dificuldade? Jesus revelou para os discípulos naquela noite, naquele dia, e eu acredito que hoje não está sendo diferente. Ele está mostrando para você que isto vai acontecer no estalar de dedo. O próprio Jesus garante isto. Então não precisa se preocupar. Eu quero você em pé neste momento, e nós vamos estar fazendo uma oração. E a oração que nós vamos fazer agora é para um avivamento de fé, para que esta palavra que veio para mostrar o triunfo de Jesus, foi para nos dar essa condição de alcançar esta vitória. Não baixe a cabeça. O que Ele tem preparado para nós é muito além. E o nome dEle tem que ser glorificado na nossa vida. Nós o reconhecemos isto e aplicamos isto em nossas vidas. E eu creio, irmãos, que hoje o Senhor está visitando pessoas aqui. Eu não sei realmente o que o inimigo tem preparado, arquitetado, projetado para alguém. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: isso não nos amedronta, isso não nos puxa para trás. E daí? Eu já sei que o trabalho dele é matar, roubar e destruir. Eu já sei que muitos são usados por ele, que são instrumentos, ferramentas na mão dele. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso, porque a Bíblia diz que ele coloca os seus anjos para trabalhar por aquele que nele espera. A Bíblia diz que os anjos, eles acampam ao redor dos que temem o livra. Então, eu já sei que o inimigo trabalha justamente para destruir. Eu não tenho que ficar preocupado com suas ameaças. Irmãos, se nós estivéssemos vulneráveis, sem muro, sem proteção, desguarnecido, é motivo de desespero. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não tem uma proteção, se você ainda não tem esta fé viva aplicada no seu coração, eu lhe garanto que é impossível você ter coragem. É impossível você ter realmente condição de avançar. É entrar no ringue para lutar sem nunca ter tido um treino contra um campeão de boxe. Você vai perder, porque ele é treinado para matar, roubar e destruir. Mas nós, que temos uma proteção em Cristo Jesus,
nós que já ouvimos Ele dizer: não temas, porque as portas do inferno, os poderes das trevas, não vai prevalecer contra a sua vida. Então não temas, se entregue de corpo, alma e espírito, e se entregue completamente a Ele, dizendo que tem fé, e esta fé faz você realmente alcançar o que Ele prometeu. Em nome de Jesus, não fica outra coisa antes de orar. Não confunda o desespero, a ansiedade com fé, porque tem pessoas, irmãos, que ela não tem fé. Ela está com ansiedade, está com medo, está com pavor e dá o nome deste sentimento de fé, mas não é fé. Sabe por que eu digo isso? Porque tem pessoas, irmãos, que descansa. Quem tem fé, descansa. E se você está apavorado e apavorada, se você está descontrolado, é porque realmente a fé que você deve aplicar, ela não está em vigor. Mas chama quem pode lhe ajudar. Convida Jesus para estar lhe ajudando a colocar em evidência a fé que Ele já te entregou. Às vezes você tem na mão um instrumento, mas não sabe usar. Você tem um telefone que tem tantas finalidades, importância, mas você não conhece o aparelho e fica sem saber o que é capaz de fazer com aquele telemóvel, com aquele aparelho. Tem gente da mesma forma, recebeu a palavra de Deus, mas não tem uma instrução para colocar em prática. Mas vem o Espírito Santo que disse: ensina a guardar todas as coisas, faz lembrar, Ele revela o oculto e escondido. Então Ele já te entregou nas suas mãos, a tua mente já tem o conhecimento. Pede o Espírito Santo para ajudar a evidenciar a sua fé, e você vai sair daqui dizendo: o Senhor me concedeu a vitória. Adore o nome de Jesus.